Galera, parece que a situação do Paquetá tá cada vez mais pegada. Quando a gente pensou que ele estava se livrando desse problema, ele na verdade voltou com tudo e agora ele corre o risco de ser banido do futebol inglês. Pra gente poder entender isso melhor, eu separei aqui um vídeo do Thiago Leifert explicando isso direitinho pra gente. Vamos dar uma olhada. Sobre o Paquetá. O indiciamento do Paquetá é muito grave e eu vou comparar com o Ivan Toney, que foi o cara que pegou acho que 10 meses de suspensão, 8 meses agora há pouco, o jogador do Brentford, que estava super bem, metendo gol. Tinha vários rumores de transferência dele também para um time maior, de um Big Six da vida. O Ivan Toney, ele teve 232 infrações dessa regra de aposta da Football Association. Só que dessas 232, ele apostou, ele assumiu que ele tinha visto em aposta e ele apostava coisas assim: Ivan Toney para fazer um gol, que é ele mesmo. Então ele sabia que ele, por exemplo, ia ser o batedor de pênalti oficial, mas ele não tem como saber que ele vai fazer um gol, certo? Ele tá apostando nele mesmo. Ele também apostava às vezes que o time dele ia perder em jogos que ele nem estava convocado. Então o que ele fez? Ele usou informações privilegiadas para apostar nele mesmo, porque ele sabia que ele ia ser titular e o mundo não sabia, mas ele nunca interferiu no resultado do jogo diretamente. Ele nunca apostou assim, Ivan Toney para ser expulso. Ele nunca apostou Ivan Toney para tomar um amarelo. Eram coisas que ele não tinha como interferir, ele só estava apostando porque ele gostava de apostar. Bizarro, né, galera? E a situação do Paquetá é muito pior, mas muito pior do que a desse Ivan Toney aí, porque ele, né, eles pegaram leve com ele basicamente, porque as apostas dele não influenciavam diretamente na sequência do jogo, mas as apostas, as supostas apostas, né, nas quais o Paquetá teria se envolvido, ele tava ali, ó, pegando, influenciando diretamente no jogo. Era lance de cartão amarelo no final do jogo, no meio do jogo, então isso estava atrapalhando ali o decorrer da partida. E esse Ivan Toney pegou 8 meses, tá? 8 meses. O Paquetá, ele pode pegar até 10 anos de suspensão. Ou seja, a suspensão acabou, foi banido do futebol. É isso, 10 anos, cara. Foi banido, acabou sua carreira. Acho que naquele país, né? Em outros países ele poderia continuar a carreira dele normalmente. Agora vamos olhar aqui também o Casagrande, que ele também comentou sobre essa situação aí, ele deu a opinião dele. Cartão amarelo, enfim. É muito difícil ele se safar dessa, na minha visão. Muito difícil. A Inglaterra, lá na Inglaterra, o bicho pega mesmo. Lá na Inglaterra eles acabaram com os goleiros. Eles acabaram com a violência dentro do estádio. Os caras não entram mesmo. Sabe? Tem que se apresentar na delegacia, tem que se apresentar mesmo. Não passa. Não tem mais nada no estádio. Você vê a invasão no final do jogo, do título. Mas aquelas tragédias que os ingleses arranjavam nos anos 80, arrumavam nos anos 80, como aquela lá em Heysel, né? Na final da Champions, Juventus e Liverpool, em 85, não aconteceu mais depois que começaram a ter de resolver esse problema. Então, a Inglaterra não vai permitir, de forma nenhuma, que passe batido um jogador envolvido em apostas. Não vai permitir. E eles vão investigar até o fim. Como eu falei, tá tendo uma denúncia e tal. Se for comprovado, a punição tem que ser severa. Como foi aqui no Brasil, que no texto eu dei todos os carinhas lá, jogadores. 4 foram banidos do futebol e mais uma multa. E 2 foram dias, né? 600 dias, 700 dias, enfim. E 3 ou 4 banidos. Então a punição é por aí. É por aí. Ou seja, ninguém tá botando fé no cara. As pessoas já estão ali, na sua grande maioria, né, achando que já deu merda. O negócio já desandou. E o Paquetá, ele lançou, né, uma resposta sobre isso, um esclarecimento. E a gente vai estar dando uma olhada aqui no Twitter dele para poder ver as palavras do nosso jogador aí sobre a situação. Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Galera, a situação tá triste, tá tensa. E agora vamos olhar aqui para finalizar, né, as palavras do André Renner sobre toda essa situação. Excluído do esporte. Esporte profissional, desculpa, cara. Esporte profissional é um negócio muito sério que você não dá. E ainda mais com o Paquetá, que até onde a gente saiba tem a vida resolvida. Se é que isso vai ser comprovado, eu acho que é mais triste ainda, Fred, porque o cara tem tudo. O cara tem tudo. O cara tá na seleção brasileira, na Premier League, sendo desejado pelo City. E vai cair nessa de que um amarelinho não pega nada? E é evidente que os lances têm que ser analisados. E eu vou te dar uma opinião muito pessoal. A minha opinião sobre os 4 lances é o seguinte: são 4 cartões bizarros. Bizarros. De um jogador que, sabendo do fato de que esses lances estão sendo investigados,
eu posso tranquilamente olhar para os lances e falar, cara, realmente são suspeitos. Galera, eu dei uma olhada em 2 lances, eu não consegui achar todos. Se eu achar todos, eu vou estar trazendo aqui para mostrar para vocês. Mas os 2 que eu vi são realmente muito estranhos, cara, muito estranhos. Um cartão amarelo, tipo assim, no último minuto do jogo, onde ele sobe no ar sem necessidade nenhuma e dá uma entrada super dura no jogador. Um carrinho por trás no meio do campo, com o jogo empatado, tipo assim, totalmente no sense, tá ligado? Sem explicação. Mas não dá pra gente dar essas declarações assim, cravar se o cara é culpado ou não. A gente tem que esperar, né, os resultados saírem. Mas a minha opinião é a seguinte, cara. Se isso daí for verdade, vai ser muito, mas muito triste. Porque o Paquetá é um cara que tava com tudo na mão. O futebol dele evoluiu muito, principalmente no último ano. O cara tava sendo cogitado, na verdade já é basicamente certo, né, que ele iria para o City, mano. O Guardiola queria o cara no City. Olha só o tamanho dessa honra. Ele ia estar na primeira prateleira do futebol inglês, do futebol mundial. E agora pode estar indo tudo por água abaixo. Se não é que já foi, né? Porque é a segunda vez que o City tenta contratar o cara e não consegue. Bem, se ele for culpado, mano, paciência. Que sirva de exemplo aí para as pessoas, para os brasileiros, né, conseguirem entender que o futebol, cara, precisa ser levado de maneira séria, de maneira profissional. Existem regras a serem seguidas. Agora, se ele for jogado aí inocente, né, cara, que bom. Vamos dar graças a Deus, porque o Paquetá hoje é uma peça fundamental aí na seleção brasileira e é muito bom pra gente que ele esteja conseguindo levar a carreira dele de maneira profissional e super de boa, né? Dito isso, vou encerrando o vídeo por aqui. Agradeço a todos que acompanharam até agora. Clica aí no botão de like, se inscreva no canal para ajudar a engajar esse vídeo e vem comigo porque o canal só está começando e nós vamos compartilhar muitos momentos ainda. Dito isso, abração e valeu, galera.